Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Nos Bastidores e nós vamos estar falando sobre o departamento de adolescente da nossa igreja. Será um tempo maravilhoso e olha como é que eu estou aqui, bem com a roupa bem de jovem mesmo, bem de adolescente aqui. Claro que a gente já passou um pouquinho de tempo aí, mas ainda tem um espírito de adolescente. Então vai ser um programa muito bom, nós vamos estar mostrando muita coisa boa que aconteceu lá. E eu quero chamar o vídeo para mostrar a vocês o que aconteceu lá. Ok, pessoal, os bastidores de hoje é com o nosso departamento de adolescente aqui da nossa igreja. Será um tempo maravilhoso. De fato, esses jovens são a força, né, da nossa igreja. Então, nós vamos mostrar muita coisa boa nos bastidores para você, das salas, do culto, da força, da energia. Olha, você não pode perder esse grande momento. E aí, pessoal, foi bom demais, hein? Que tanta coisa boa tivemos lá. E nós vamos conversar com as pessoas que estão na liderança desse departamento. Eu estou aqui com o meu querido pastor Sami, não é? Ele é pastor auxiliar aqui da nossa sede. Ele é supervisor do departamento de jovens e adolescentes, juntamente com a Daiane, a sua esposa. Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal. Graça e paz. É uma honra estar aqui. E hoje nós vamos conhecer os bastidores e as curiosidades. Lembrando que na nossa igreja sede nós temos 2 salas de adolescentes, de 12 a 14 e de 15 a 18. Estamos aqui também com o nosso querido Arthur, né, que ele também lidera esse departamento de pré-adolescente de 12 a 14, juntamente com a sua esposa Letícia. Boa noite, meu jovem. Boa noite, pastor Abraão. Boa noite você que está em casa aí. É um prazer para a gente estar aqui e espero que seja um tempo maravilhoso para você poder conhecer mais de tudo que a gente tem feito nesse departamento. Esse departamento é top. Eu estou com o meu querido Ícaro, né, que trabalha junto com a Tassi, né, com os adolescentes de 15 a 18, né, a sala 15 a 18, e estive lá, que energia poderosa lá, Ícaro. Fala aí. Boa, pastor. Boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui, né? Nós vamos ter um momento muito poderoso e onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso departamento para você conhecer um pouquinho mais do que acontece lá. Amém? Vai ser um tempo poderoso. Que bênção, Ícaro. Bom demais ali aquele momento maravilhoso. Então, gente, eu quero chamar uma pessoa online aqui também para estar conversando conosco, que é o nosso querido pastor Ildemar Abreu, que é lá de Roraima, né? E ele teve um tempo aqui servindo nesse departamento. Graça e paz, pastorzão. Graça e paz, queridos. Boa noite. Que coisa maravilhosa estar aqui. Você liderou, não foi aqui o tempo dos adolescentes aqui na igreja sede. E eu queria que você pudesse falar alguma coisa aí para nós. De fato, nós passamos no departamento de adolescentes, que na época era de 12 a 18 anos. A gente liderou de 2000 a 2005, onde foi um tempo tão poderoso, tão maravilhoso. Na época era o pastor Gerson que estava liderando, né? E ele me enganou, na verdade. Ele disse assim, eu queria que você fosse a um culto lá dos adolescentes. E eu disse, pastor, eu não sou muito fã de adolescente. Ele disse, não, mas vamos lá. Lá, quando eu cheguei, ele disse, eu estou apresentando agora os vice-líderes do departamento, Ildemar e Leudimar, que é a minha esposa. E eu disse, mas está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Mas, de fato, logo em seguida ele saiu, né? E nós assumimos o departamento e passamos 5 anos. Coisa boa, rapaz. Isso é bom demais, né? Você cresce bastante. Deixa eu perguntar aqui ao pastor Sami. Pastor Sami, qual a característica, né, de trabalhar com os adolescentes e como alcançar o coração dessa galera?
Abrão, desde que me entendo por gente, né, eu trabalho com jovens e adolescentes, né, nas igrejas que eu passei, né. Em algumas denominações, as pessoas chegavam, a gente precisa mudar o culto para alcançar os adolescentes. E por incrível que pareça, o segredo não está em mudar o culto. O segredo está em pregar a palavra. A gente vai lá em Provérbios, o que está escrito? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ela não vai se desviar. E a mesma coisa para os adolescentes. Tem que ensinar a palavra. Claro que você vai fazer algumas atividades diferenciadas, de comunhão, de passeio, tudo, mas tem que pregar a palavra. Você não tem que mudar o culto. O culto é para pregar a palavra. E você ensinando a palavra vai ter fundamento no adolescente e ele nunca vai se desviar. Isso mesmo. Se mantém firme, né? Arthur, me diz uma coisa. Que tipo de programação alternativa vocês realizam, né? Nos outros dias, né, fora culto, para manter essa galera firme, né, alicerçado, como o próprio pastor Sami falou. Como você me falou, torta na cara. A gente tem que arrumar algum jeito. Então, uma coisa que você me falou muito interessante. Às vezes a gente pensa assim, vamos fazer qualquer coisa porque só para poder chamar a atenção dele. Não, a gente faz coisas extras, mas a gente fica no intuito de poder pregar a palavra. Então, a gente tem que arrumar formas diferentes de pregar a palavra. Não é formas diferentes de poder, vamos só tirar a atenção deles aqui. Não, a gente vai fazer formas diferentes de poder pregar a palavra. Então, às vezes a gente pensa assim, uma reunião, como a gente fez mesmo, torta na cara lá. Só que a torta na cara era assim, acertou a pergunta bíblica, dá torta na cara do meu irmão. Então a galera fica assim, e a gente até via assim, a galera falando assim, tem que estudar mais, porque na próxima vez eu vou acertar tudinho. Então, você vê que são coisas que a gente inventa, que a gente coloca lá, que a gente consegue tirar extra igreja, extra sala, mas que acaba que entra na cabeça dele, eles vão sair de lá com alguma coisa. Então, tipo assim, eu errei aquela pergunta, mas agora eu já sei o que é o correto. Se tiver outra pergunta, eu já vou saber. Show de bola, então, show de bola. A gente tenta sempre fazer brincadeiras, a gente faz muito vídeo, comunhão de videoconferência, né? A gente chegou nessa pandemia, então a gente fez muito videoconferência, mantendo eles ligados, né? Sim. Fora da sala lá de vocês lá, durante a semana, o que vocês fazem para... Então, a gente faz reuniões, né, com a diretor, com a liderança e com o pessoal também. A gente faz muita reunião por vídeo, né? A gente não tem como se encontrar muito pessoalmente. Mas com a liderança a gente já consegue se encontrar muito, porque são muitos adolescentes. Então, querendo ou não, em muitos lugares a gente não está nem podendo aglomerar desse jeito. Então, a gente acaba fazendo muitas reuniões por vídeos. Até mesmo os meninos marcam de jogar por videogame, essas coisas assim, online. Né? Tem que fazer muitas coisas online. Só complementando o que o Arthur falou, interessante, duas coisas, né? Primeiro, às vezes as pessoas chegam, né, os mais velhos, ele não precisa aprender a palavra não, só quando for velho, porque ele não vai entender. Se ele vai para a escola, um adolescente de 12, 13 anos, ele aprende química, biologia, aprende inglês, como que ele não vai aprender a palavra? Que é muito mais fácil, é a palavra de Deus. Então, tem que ensinar a palavra sim. E como o Arthur falou, faz passeios, faz acampamento, outras coisas. Isso vai fixando mais ainda. Vai fixando. E esses grupos de comunhão, com esses passeios, tudo. E a segunda é colocar o adolescente em atividade na igreja. Porque, um exemplo, tanto a sala do Arthur como a do Ícaro, eles fazem o culto inteiro. Eles tocam, eles são o apoio, a mídia, porque eles têm que estar em atividade, ocupando a cabeça deles. Entendeu? Show A melhor forma. Desde os 12 anos, eu trabalho na igreja, né? Comecei tocando bateria e não parei mais. E eu não consigo ficar ocioso na igreja, porque aquilo ficou impregnado dentro de mim. Então, desde os 12 anos, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque serviço na igreja, entendeu? E se o adolescente ele fica sem fazer nada, ele fica perdido. Então, uma das melhores coisas também, ele está servindo. Começa a dar trabalho, né? Isso mesmo. Isso que Sami falou é muito verdade. Essa questão do serviço na igreja, por exemplo, eu também comecei a tocar violão logo cedo. E por um acaso lá, eu comecei a tocar violão, só que por causa que eu tocava violão, eu sentia vontade de ir para a igreja, porque eu estava escalado e eu queria tocar. Uau. E porque também na semana eu tenho que treinar, porque eu vou... Então, querendo ou não, eu estava sempre escutando música, eu estava sempre ouvindo, eu estava sempre com o meu instrumento. Então, isso me aquecia mais para eu poder ir para a igreja, né? Só uma dica rapidinho, no próximo A Torta na Cara tem que levar o pastor Abraão, hein? É verdade. Então, só para complementar também... Pode falar, pastor. Sami, complementando aí o que o Sami falou e o Arthur também, eu lembro quando nós estávamos começando, né, nos adolescentes, existiam muitas brincadeiras e a gente pensava que
com as muitas brincadeiras, a gente ia ganhá-los, né? Mas chegou um momento nos adolescentes que eles começaram a rejeitar as brincadeiras e eles começaram a pedir a palavra. Eles disseram, eu acho que a gente já brincou demais. Eu acredito que a palavra era importante. E nós Muito ficamos bom. surpresos com essa ideia, né, deles. E foi um avanço mesmo. Acho que o maior exemplo aí que a gente pode ver é Perilo, né, Pastor Jackson, eram os meus adolescentes, Rafael Marques, peguei um pouco do Tiago Borba, Tiago Garcia, todos eles passaram por mim, o Arthur, que está na Itália, né, a Ana Kelly, que está lá em Santa Rita. Então, todos eles começaram a dizer, não, a gente quer palavra. Isso. Fala aí, que tu ia dizer. Não, eu ia só complementar, né? Essa questão do serviço também é muito importante, né? Como eles falaram. Então, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? E tem que botar eles para fazer alguma coisa. Porque se eles não fizerem nada, eles vão ficar ociosos, né? Como o Sami falou. Então, é muito importante a gente... Rapaz, você precisa fazer algo. Todos os nossos cultos, quando eu vou falar sobre serviço, eu praticamente... não obrigo, né, mas eu incentivo de forma carinhosa a eles fazerem alguma coisa, porque é muito importante que eles façam, né? Porque eu, quando era adolescente, né, eu também fui criado dentro da igreja, assim, na fase da adolescência, dentro da igreja. Sim. Eu que limpava a igreja, eu que ia correr atrás para ajustar o som da igreja. E isso forjou o meu caráter, a importância de estar lá, servindo, ajudando, fazendo... e me expondo à palavra. Como é importante, então, o né, serviço acaba tendo facilidade para a pessoa se expor à palavra. E a partir disso, se expondo à palavra, aí ele vai crescendo, a maturidade vem e assim por diante. Eu quero fazer a pergunta aqui ao pastor. Pastor Ildemar, deixa eu te perguntar isso para você aqui, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero que todos os pastores, todo mundo que está assistindo, aperte o like aí, manda aí para os seus líderes de adolescente aí, que tem algo muito importante na vida desses homens para abençoar o teu departamento aí. Pastorzão, na sua época, como você fazia a programação, né, acampamento, né, que naquela época não tinha tanto a internet e os recursos que nós temos hoje. Na tua época aí, como é que você fazia para manter esses adolescentes avivados no Senhor? Além das atividades dentro da igreja, né? A gente tinha... nós começamos... A gente tinha um evento que era um dos melhores eventos dos adolescentes, que era o ginásio, que eram os jogos internos dos adolescentes da vida. Esses jogos internos era poderoso, porque era basquete, era futsal, tinha mais duas competições. E existia várias regras, né? Para participar do ginásio, tinha que estar participando dos adolescentes, tinha que estar bem atualizado, tinha que ter sua ficha de membro, enfim. E era um final de semana, né, muito, muito gostoso, onde a gente se divertia, né? Existiam as regras, que não era só uma competição, né? A competição não estava em primeiro lugar, porque... existia uma regra do pastor João que se houvesse, né? Pastor, e onde era realizado esses jogos? Era onde? Isso era... a gente fez no Zé Pinheiro, uma no Zé Pinheiro, naquela quadra. Meu Deus. A gente fez outra acho que nos Trabalhadores, se não falha a memória. Sim. A gente fazia em lugares específicos, que era muito legal, muito bom mesmo. E a turma se divertia, porque tinha taças, né? Tinha... coisas que a gente beneficiava os adolescentes. E Perilho fazia gol naquela época, Tiago também? Como era aquele negócio? Ou ficava só na banheira? Perilho, ele queria a bola só para ele. Ele não mudou nada, continua assim. Pense num fominho aquele cara, pelo amor de Deus, gente. Mudou nada, não. Ele jogou a última vez agora, ele fez 3 gols, viu? A gente tava te brincando, Eu vi. na casa do Perilho postou uma foto agora, ele, 2 filhos e 4 bolas. Falei, meu amigo, tem mais bola do que gente aí. Tá, bichinho. Continua, pastor. E era muito bom, né? Esse era um dos momentos. A gente também tinha programações dentro do culto, porque na época, né, existia por parte de alguns pais que a sala dos adolescentes era só para um momento enquanto estava tendo o culto dos jovens. Enquanto estava tendo o culto na igreja. Na igreja. Então, os adolescentes eram como um tapa-buraco. Quando terminava o culto
dos adultos, os pais queriam ir lá buscar os adolescentes como se fossem crianças. Sim. E aí a gente começou a mudar essa ideia, porque não era dessa forma que a gente estava no coração a realizar, né? E graças a Deus foi algo bem diferente. Mas a gente fazia vários eventos. Como exemplo, eu fugiu agora, não sei se o pastor Abraão, o Sami, acho que não, na época não era dessa época, os dois meninos, o Ícaro e o Arthur, também. Mas era um evento que tinha a conferência de ministros lá em Mardunas. Mardunas. Certo, lá em Natal. Pronto. A gente levava os adolescentes para lá, né? Sim. E convidava, um exemplo, a gente convidou Humberto, Rosilon, Edgley, João Alexandre. E eu lembro desse momento de comunhão, onde eu me programei para a gente fazer uma guerra de sorvete. E nós compramos 2 baldes de sorvete e nós distribuímos para cada adolescente um sorvete, né? E a gente só toma o sorvete na hora que eu der a ordem. Mas a ideia era a gente ter essa guerra. E o Alan, acho que vocês lembram aí, o pastor Alan, eu combinei com o Alan, que o Alan era um dos líderes, e o Alan disse, mas alguém pode ganhar 2 bolas de sorvete? Eu disse, aqui só uma. E ele disse, não, mas pode ganhar 2. Eu digo, você vai ganhar 2 agora. Meu amigo, eu joguei a bola de sorvete no Alan. Imagina uma guerra de sorvete de mais de 100 adolescentes. Aí a Ana Kelly, que é a sobrinha do João Roberto, estava bem na frente. E foi aquela guerra, passaram por cima dela. E ela, o óculos caiu e passaram por cima do óculos. E ela passou 2 dias sem conseguir ver nada, porque quando tira o óculos dela, ela não consegue ver nada. Foi maravilhoso isso. Então, pastorzão, já a gente fala contigo aqui, nós vamos também mostrar para você um pastor que, na época, liderou também os adolescentes, e hoje ele está na Grande São Paulo, e você vai ver ele agora. Graça e paz, tudo bem com você? Aqui quem fala é Marcílio, pastor aqui do Verbo da Vida em Santo André. Eu queria compartilhar um pouco da nossa experiência, eu e minha esposa Fabiola, que tivemos aí em Campina Grande, à frente do departamento dos adolescentes. Chegamos em Campina Grande em 2008, mas um tempo depois fomos chamados para assumir esse trabalho, esse departamento, essa igreja de adolescentes, que é a força, né? A juventude é a força do Senhor, a força da igreja. E foi um tempo realmente de crescimento, de amadurecimento no chamado. Era um pastoreio, e é um pastoreio, onde me forjou, né, para aquilo que Deus tinha adiante de mim, adiante dentro para o meu chamado. E hoje aqui, pastoreando em Santo André, aqui em São Paulo, no ABC Paulista, eu posso desfrutar desse amadurecimento, desse crescimento, dessa exposição que tivemos aí nesse período em Campina Grande, na sede, no pastoreio dos adolescentes. Foi um tempo de crescimento, de avanço, onde está marcado na nossa vida, no nosso coração, e somos gratos pelo favor do Senhor, que aprove a Ele estar nesse período aí com vocês, e crescer tanto, e ser tão abençoado em servir aqueles adolescentes naquele momento. Então, graças e paz, fiquem com o Senhor e avance nele. Shalom. Valeu, pastor Marcílio. Bom demais aí, hein? Que tempo maravilhoso. Ícaro, a gente percebe que muitos ministros passaram, né, nessa fase aí dos adolescentes e hoje são ministros, são pastores, estão fazendo. Como é que você faz para trabalhar com eles, desenvolver eles, a escala, né? E despertar o chamado na vida desses camaradas, né? Como é que você faz aí? Então, que pergunta maravilhosa, pastor. Amém. A primeira coisa, realmente, é acreditar neles, né? Acreditar no potencial, acreditar na pessoa, né? Porque, às vezes, você olhando para o olho natural, você pode dizer, rapaz, será que? Mas não importa o será que. Deus acredita, Deus confia. Então, a gente pega fruta, né, e começa a lapidar, começa a dar oportunidades na sala, começa em eventos que tem movimentos nas casas, de dar oportunidade para ele ministrar, e começa a ouvir ele pregar, e entender, eita, cara, ele tem um chamado poderoso em Deus, eita, ele vai poder ensinar muito bem, eita, não, ele vai poder pregar muito bem.
Então a gente começa a analisar essas pessoas e começa a dar oportunidade. Eita, não, ele serve muito bem nessa área. Rapaz, que aptidão que ele tem para o louvor. Então a gente vai dando oportunidades e vendo e acreditando. Então esse é o papel do líder, acreditar nas pessoas. Caramba, muito bom isso. Muito bom isso aí, né? A gente tem muitos pastores assistindo, muitas igrejas estão vendo aí. É importante valorizar mesmo esse talento, esse dom. Isso mesmo. Porque na medida da responsabilidade vai descobrindo o talento dele, né Ícaro? Exatamente. Samir, a tua aí vai... Podem... O segredo eu vejo que é no serviço, porque é no serviço que você vai começar a identificar os chamados, os dons e os talentos, porque sem servir não tem como você ver aquela pessoa atuando, né? E às vezes, como o próprio Ícaro falou, você dá uma oportunidade até de uma direção do culto, de uma oração. Exato. Você fala, cara, evangelista, profeta, um pastor, ou então ministério de socorros. Então o segredo está no serviço. Então o serviço vem antes de tudo, né? É no serviço que a própria comunidade, né? A própria igreja começa a enxergar não só os líderes, mas a própria igreja. E muitas vezes, eu lembro que quando eu estava sendo treinado, não tinha sido licenciado, estava na liderança dos jovens, e as pessoas da igreja já me chamavam de pastor. Uau! A própria igreja já reconhece. Já reconhece, Já né? reconhece. Então, tudo começa no serviço. Falando em serviço aqui, do jeito que o pastor está falando aqui para nós, vamos ver um vídeo aí dele servindo nesse culto maravilhoso, nesse departamento. Assiste isso aí, gente. Então, pessoal, esta é a sala do segundo ano do Rema durante a semana. No domingo, acontece aqui o culto do pré-adolescente. O que acontece no nosso culto principal lá, acontece aqui também na sala deles. Vamos lá. Letícia, que é a líder do departamento de pré-adolescente de 12 a 15 anos. Eu queria saber de você como é que funciona esse departamento, como é que funciona o culto, se é igual à Igreja Nave. Então, como nós temos todos os departamentos da mesma forma que na nave, no templo, nós temos os líderes desses departamentos, né? Nós temos mais de 20 líderes, para você ter noção. Legal. Nós temos mais de 20 e nós, todos os cultos, eles mesmos são escalados, né? Então, eles que fazem o culto acontecer. A gente costuma falar também que se a gente não tiver aqui, o culto acontece da mesma forma, porque eles são bem maduros mesmo e eles mesmos botam o culto para andar sozinhos, né? E nós temos a nossa equipe de supervisão, né? Que são essas pessoas que são escaladas mais periodicamente para estar ministrando, mas temos também alguns líderes, né? Que já ministram também no domingo à noite, no domingo pela manhã, nos nossos cultos de oração também, quando nós não estamos fazendo como na nave, na mesma periodicidade por conta da pandemia. Quando nós temos eles mesmos, guiam esse momento, líderes que fazem parte da supervisão, mesmo adolescentes também. Ok, pessoal, nós mostramos a vocês a sala do pré-adolescente, agora nós vamos mostrar a sala dos adolescentes de 15 a 18. Aqui é a sala do primeiro ano, durante a semana do Rema, e agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Ok, pessoal, estou aqui com a Tassi. Ela é líder do departamento de adolescente de 15 a 18, essa galera maravilhosa, junto com o Ícaro. Tassi, me diz aí, quantas pessoas trabalham no departamento, como é que você faz, quantas pessoas entram na sala para cultuar o Senhor lá? Antes da pandemia, o nosso público era em torno de 200 a 250 adolescentes. Mas quanto à liturgia do culto, o processo de quantas pessoas servem, trabalham, a gente tem em torno de 100 liderados. Como na convivência do lar, a maioria deles não podem estar servindo sempre, então a gente tem em torno de 40, 50 pessoas servindo por culto. Como é o desenvolvimento dele? Como é que vocês trabalham para o crescimento, o dom, a habilidade que você possa encontrar nessa galera jovem? Então, o nosso formato de adolescente, né, com eles, o público deles, eles são aptos para ministrar a palavra em qualquer lugar. Então, a gente já vem de um processo com eles desde os valentes, que é os adolescentes de 12 a 14. Então, nós temos o público que
departamento com os líderes auxiliares. Mas os liderados, eles estão servindo nos bastidores. Então, o adolescente, ele deseja pregar a palavra. O coração dele, ele está disposto para pregar dentro do ônibus, numa praça, na rua, onde tiver. Ei, já deram o like aí, galera? Dá o like aí, não perca essa oportunidade. Deixa eu perguntar aqui ao meu querido Sami. Sami, essa fase é uma fase de muita mudança, física, psicológica, emocional, né? E como vocês fazem para equilibrar essa fase da vida do jovem, dos adolescentes? Uma coisa interessante, né, a gente conversa bastante, é trazer pessoas da nossa própria visão de preferência, né? Um exemplo, um psicólogo, a gente tem aqui a Clícia. Então, trazer pessoas que são expert em cada área, né? Porque ele vai poder ajudar, ele vai ali trazer uma mensagem direcionada para aquela área, mas sempre na palavra, sempre na palavra. A gente sabe que tem muitas mudanças para os dois sexos, tanto masculino e feminino, e a gente sempre tenta equilibrar isso. Palavra traz algo, bate-papo, traz um ensino. Uma coisa que a gente faz bastante é um bate-papo, que aí ali eles fazem as perguntas, só que nessa idade eles não gostam de se expor, né? Depois o próprio Arthur e o Ícaro pode falar. Então a gente faz os bilhetinhos. Faz um bilhete ali com a sua pergunta e a gente sempre faz de tudo para esclarecer à luz da palavra. Sempre a palavra, porque o que muda, né, Abraão? É a palavra, não é a nossa opinião. E sempre nos bilhetinhos vem, né? Rapaz, o meu amigo tá passando por isso. O amigo do amigo meu tá passando por isso. É verdade. Ele sempre pergunta assim. Deixa eu perguntar ao pastor, e vocês também podem responder assim que o pastor terminar e falar algo que ele tem a dizer de um testemunho tão bom. Pastor, com sua experiência, né, muito tempo aí servindo, tanto servindo no trabalho, serviu na adolescência lá com os adolescentes, né, naquele período lá. E como pastor, né, qual a situação que você já enfrentou, né, as situações que o senhor já enfrentou dentro do departamento de adolescente com eles também, né? E a mesma que vai para você, vai para os meninos aqui, assim que o senhor terminar. Nós passamos coisas boas. Primeiro, no início, nós não tínhamos uma experiência com os adolescentes, mas é interessante, o Espírito Santo ele sempre está para ajudar, né? Ele é o nosso ajudador, ele é aquele que a gente pode contar com ele. E eu lembro, né, que um dos pontos importantes com respeito a serviço, a gente tinha um jovem que hoje é o pastor Jackson, ele está em Mossoró. Jackson, ele era tão tímido, mas tão tímido, que ele era um dos últimos a chegar e um dos primeiros a sair, porque ele tinha muita vergonha, ele não tinha coragem de levantar as mãos para adorar, e o Senhor colocou no meu coração para ajudar o Jackson, né? E a gente chamou ele para ser introdutor dos adolescentes. Ele disse que não queria, tá? Mas a gente foi ajudando o Jackson, né? E depois a gente passou a colocar ele na secretaria para ele fazer a lista dos adolescentes, de membros. E hoje nós estamos vendo, né, o pastor Jackson em Mossoró fazendo um trabalho espetacular, né? A gente já enfrentou desafios assim grandiosos, como eventos de adolescentes. Me foge à memória aquela escola da Maria Amélia. Sim, sei. E agora? A gente teve uma experiência tão grande ali, onde a gente fez esse evento, e um dos adolescentes ele levou uma garrafa de Sprite com vodka, né? E, rapaz, e de tempo em tempo ele estava indo no banheiro, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando foi na hora do almoço, né, minha esposa estava com 8 meses da Rebeca, que é a minha filha mais nova, e ela percebeu, e ele, depois do almoço, ele vomitou muito, né? E foi uma experiência, porque a gente não esperava nunca que um adolescente tivesse com um litro de vodka dentro de uma garrafa de Sprite e ir no banheiro tomar, né? E aquilo ali foi uma experiência. Por quê? Porque às vezes a gente duvidava muito dos adolescentes, né? Sim. A gente não confiava neles.
E quando a gente passou a dar essa oportunidade de confiar neles, as coisas foram mudando, né? Eles foram dizendo assim, eu lembro que eles diziam uma coisa muito interessante. Rapaz, eu também não mudei, né? Dizia assim, rapaz, o mago confia em nós, então, rapaz, não vamos decepcionar o mago, não, porque se a gente decepcionar o mago, a gente está perdido, né? E eles decidiam honrar a minha pessoa, né? Servindo ao Senhor em não tomar posições. E esse foi o último que a gente soube, né, do problema, mas graças a Deus que nem algo pior não aconteceu, né? Essa foi uma experiência que a gente teve. Isso. Ô Ícaro e Arthur e Sami, vocês atuam como um pastor mesmo na vida deles, né? Eles têm vocês como um pastor, né? Às vezes confia mais em vocês, até mesmo do pai ou do pastor da igreja, né? Como é que vocês lidam com essas coisas? A gente até já teve casos assim, de adolescentes chegarem e falar assim, eu nem contei isso para o meu pai. Então, realmente, é uma responsabilidade para nós muito grande, porque tem problemas que os adolescentes passam que, às vezes, nem os pais sabem. Mas uma coisa que a gente tem, vamos supor assim, não é uma dificuldade, mas é uma barreira justamente com os pais, porque os adolescentes eles têm pouca idade, então não tem como a gente aconselhar eles sem poder falar com os pais também, entendeu? Entendi. Porque existe uma autoridade. Às vezes a gente fala com um adolescente, ele está passando por isso, às vezes o pai nem está sabendo. Caramba. Então, esse triângulo precisa ser feito também, entendeu? Entre o adolescente e o pai, para que o pai também possa exercer a sua autoridade, para que o pai também possa exercer a sua autoridade como cristão mesmo também. Então, é bem necessário fazer essa parte desse triângulo, tanto com o adolescente como com o pai. Ícaro, e a respeito da honra, como é que é? Então, com os pais, você fala? Sim, com os pais. A gente sempre tenta, né, explicar para eles a importância de ter o pai como amigo, né, de ter o pai como um companheiro, um colega, um amigo. Então, a gente sempre fala para eles, né, a importância deles conversarem com os pais tudo, né? Tem pessoas que têm os pais como amigo e outros não. São mais fechados, mais introspectos, mas a gente tenta realmente fazer com que ele possa, de forma clara, falar com os pais, E a honra abrir com o vocês? jogo. E o relacionamento dele com vocês, de honra, de... Pronto, conosco, né, comigo e com minha esposa Tassi, é fantástico. Eles E nos respeito, honram né? muito bem, nos respeitam muito bem, né, confia na gente, né. Então, quando tem necessidade, fala conosco. Sim. Eu sempre falo no culto, né, para todos os adolescentes ouvirem. Tenha em nós alguém que você possa confiar, um amigo, né. Então, se você está passando qualquer problema, não importa qual seja, Sim. que você fale com a gente. Levanta os líderes, os meus líderes. Você tem os líderes também, você pode confiar neles. Vocês já lideram com situações, né? Já encontraram situações daqueles jovens que se cortam, que fazem coisas assim, que querem tirar a vida, né? Vocês já descobriram, viram isso? Como é que se trata? Como é que se faz essas coisas? Muda esse quadro? Até mesmo para nem o pai nem saber, às vezes, para não ficar tão chocado. Nesse fato do se cortar, né, é tão explícito que às vezes os pais sabem, né? Sim. Então, porque é algo mais fácil dos pais verem. A gente tenta tratar a alma dele, né? A importância da palavra, né? Chegar para perto, porque essas pessoas que estão se cortando, elas estão desprezando a vida delas, né? Como dissesse, ninguém me ama, ninguém me quer. Então a gente tenta mostrar para eles que existe um Deus que ama ela incondicionalmente, né? Caramba, e a gente como muito pessoa bom. também ama ela. Entendeu? Então a gente tenta mostrar isso, que existe pessoas que acreditam nela, que amam ela e ela não precisa estar naquela situação. Uma coisa interessante, já aconteceu, né, isso das pessoas se cortarem, e o que o Ícaro falou é a melhor coisa. Você dá uma atenção, você discipular a pessoa, né? Você mostrar na palavra, porque a palavra que vai mudar ela, né? A palavra que muda, né? Mudança de mente, né? Então, é isso que vai acontecer. Ajudando, dando uma atenção, mandando uma mensagem de vez em quando e com uma palavra, né? Sempre uma palavra, porque isso vai mudar. E nós já vimos vários casos, né? Interessante se falar, porque não só o pessoal da igreja sede assiste o seu programa, né? De várias igrejas. Sim. E aqui na sede, pessoal, tanto as duas salas são igrejas. A do Ícaro, para vocês terem uma ideia, de 15 a 18 chega a ter 200 pessoas. Sim. E a do Arthur e da Letícia chega a ter 140, 150 pessoas. E nós temos muitas igrejas que não têm essa quantidade de pessoas. Sim. Então, eles atuam mesmo no aconselhamento, tudo, né? Eu vi lá. Tudo. E é um culto de verdade. É culto uma de verdade, igreja ali. É uma igreja. É um culto de Recepção, verdade. tem o tudo. rapaz do som.
tem o que dirige o culto, tem o da oração, conselheiros tem o e tudo. louvor. Caramba! E tudo que acontece na igreja acontece lá, é a mesma sequência, tudo Aham. igual. Só que quem faz o culto são eles, né? É. E muitas vezes os pregadores, quem prega pastor Tiago, quem prega Maneco, Perilo, eu já preguei, vários pastores pregam, Inclusive, não só que eles. ministrou ontem foi o Ícaro, na sua sala, e a Thaís, né, ministrou lá. Eu quero aproveitar, segura aí, eu quero convidar um casal que também tomou conta aqui, né, liderou um tempo, e hoje estão pastoreando lá em Belém, rapaz. Vocês sabem quem é, né? É o Tomás e a Fabiana, tá lá no Pará. Vamos ver eles aí. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Tomás E eu sou a Fabiana. e nós queremos falar um pouquinho a respeito dos adolescentes, que foi um tempo muito importante na nossa vida, que nos acrescentou muitas coisas e nos trouxe até aqui hoje. Isso mesmo, nós estivemos à frente do departamento de pré-adolescentes, né, que são os adolescentes valentes, por 5 anos. E durante esse tempo nós aprendemos muitas coisas que nos ajudaram hoje no pastoreio aqui em Belém. E uma das coisas bem importantes para nós foi aprender a lidar com as famílias, né, amor? Exatamente. Cada um tem uma cabeça diferente, cada um tem uma cultura diferente, mesmo que sejam brasileiros, mas cada um tem a sua individualidade, cada família tem as suas questões, e isso nos ensinou a lidar com cada situação, com cada família, com cada diferença ali dentro do departamento. Isso mesmo. E assim, com cada questão de cada adolescente que chegava para nós, né, nós entendemos que cada conflito individual girava em torno de algum conflito na família e nos ensinou mesmo a entender os contextos familiares. E isso é muito importante para nós hoje, né, pensarmos como pastores de uma igreja, a entender a família, a assistenciar marido e mulher e filhos dentro da família, porque hoje nós entendemos, famílias fortes fazem uma igreja forte. Então, por isso que os adolescentes foi tão importante para nós, porque nós tivemos a oportunidade de estar pertinho de cada família. E os adolescentes, né, é um reflexo da família, né? Então, tudo que eles expressavam ali é o contexto da sua família. Então, mesmo que a gente não tinha contato com os seus pais, mas os próprios adolescentes, eles expressavam como eram as suas famílias. E isso nos ensinou a amadurecer, a lidar com cada situação. Isso mesmo. E nós somos muito, muito gratos a Deus pela oportunidade que os nossos pastores nos deram de estar à frente desse departamento que nos ensinou tanto, nós crescemos tanto. A gente fala que é muito bom trabalhar com adolescentes porque eles são transparentes, sinceros e muitas vezes nós não estamos acostumados a lidar com a sinceridade. É um jeitinho para não magoar a pessoa, mas adolescente não. Adolescente fala na cara, fala o que pensa mesmo. E isso foi muito bom para nós, sabe? Lidar com isso, aprender a lidar com a sinceridade deles. É verdade. Então, pessoal, era isso que nós queríamos passar para vocês e nós somos gratos por fazer parte desse momento. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Tomás, Fabiana, parabéns aí, né? Já está grávida, olha que coisa boa. O negócio é ser pastor, né? Então, vem cá, olha, eu quero falar de um grande evento que o Departamento de Adolescente realiza, que é o Submerso, né? E aí, Arthur, fala sobre esse departamento, a preparação desse departamento, a expectativa, né? Como é que vocês fazem a escala? Me conta aí desse grande evento que vocês realizam. É um grande evento mesmo, né? Ícaro pode até comentar mais se o senhor quiser me corrigir aí, mas a gente teve 1.200 inscrições no ano passado. Isso? Em meio a uma pandemia, você ter 1.200 adolescentes inscritos foi um marco mesmo. A gente ficou bem extasiado, até mesmo com o que aconteceu lá, né? A gente teve momentos extraordinários. Então, a gente tem um tempo de preparação, muitas reuniões, né, Igor? A gente se junta muito. Um sushizinho é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. Realmente teve um tempo maravilhoso lá com Juliana, com o Fernando Leal, e a gente pôde ver mesmo a unção lá naquele lugar. E é muito interessante porque, assim, nos eventos a gente pode ver que a unção é diferente, que os adolescentes eles são tocados de uma forma diferente, né? De você ter as duas salas lá juntas, então você imagina como deve ser, todo mundo bem afogueado, todo mundo querendo, então Rapaz, realmente é muito eu bom. tenho uma imagem aqui sua, você chorando. Como é que foi essa Deus, choradeira aí? Demais, tá falando aqui, eu tô querendo chorar já, de lembrar. Mas a unção pegou lá, bicho, foi forte. Foi não? top. Depois Ícaro ficou com meio palmo de língua pra fora, mas deu certo. A gente deu uma carreira que, pelo amor de Deus. Eu aprendi um negócio lá na sua sala lá. Tá ligado? Aí, ligado, tá ligado? Bata a palma e tá todo mundo ligado. Ô, Ícaro, me fala uma coisa.
muitos deles não têm condição de participar de um evento como esse, Aham. né? Como é que você faz a estratégia para conseguir levar eles, para eles participarem, não deixar nenhum deles perder essa grande oportunidade, né? Então, até o povo que vem de fora também aí, né? Isso. Então, a gente sempre tenta tratar, né, com temas específicos, né? A gente ora ao Senhor para temas que seja para aquele ano, inspiração do Espírito vindo para que o tema seja específico. E o Espírito atrai as pessoas, né? E o que a gente faz com isso? A gente cria alternativas para que as pessoas possam vir, né? Todos os nossos eventos são sempre uma inscrição dupla, né? A pessoa compra uma pulseira e ela ganha outra, né? Automaticamente. Essa ideia é boa. Então, fazendo assim, trazendo pessoas, né? Nossa última conferência Submerso, do ano passado, a ideia foi trazer um não crente, uma pessoa que nunca tinha aceitado Jesus. Então, se a gente tinha 600 pessoas lá, eram 600 pessoas não crentes ouvindo a palavra. Que oportunidade extraordinária para fazer tremenda. isso. Né? Então, assim, essas são as oportunidades que a gente abre. A gente sempre ora por pessoas. E muitas pessoas se converteram, não foi? Muitas pessoas se converteram. adolescentes se Muitas converteram, pessoas se converteram. Uma coisa bem importante, né, que a gente, na nossa sala em si, a gente, porque a inscrição normalmente às vezes é paga, um valor simbólico, a gente sempre tenta procurar pessoas que não têm condições. Né? Eita, não tem, mas não deixe de acreditar. Mas a gente não dá só o peixe. Sim. A gente dá a vara. E a gente sempre fala, acredite, vai dar certo. Fale a palavra, confesse a palavra, o dinheiro vai chegar. E eles vão vendo isso, vão se empolgando e a coisa vai... Vão se empolgando, confessando, e o dinheiro chega. Teve pessoas que não tinham dinheiro, vieram até o hall de entrada do evento e ficaram lá. Não, Deus mandou vir, eu vim. E, de repente, a condição veio, chegou e ela entrou e participou. Teve vários casos de pessoas que ia para o sinal vender água, fazia qualquer coisa para levantar. Tinha gente que até tinha já a inscrição, mas ia vender água porque a do amigo não tinha. Exatamente. Então você vê que é uma movimentação assim da É. galera que é impressionante, bicho. Para todo mundo poder estar lá porque sabe a importância que é um evento, aquele evento lá para a pessoa, e até mesmo para poder levar pessoas que não são cristãs. Foi maravilhoso. E os temas são muito importantes, né? 2019, a gente teve um tema sobre emoções, né? Olha que tema bem diferenciado para uma geração dessa. Então, é bem específico. Então, a gente teve pregações espetaculares sobre emoções. Existia na verdade, pastor Edilson, ele trouxe uma profecia para o evento, né, dizendo, o ano que vem vai ser o dobro. Uau. Foi o tema da conferência de 2020. Caramba. E realmente aconteceu o dobro. Nós tínhamos em 2019 600 pessoas inscritas e em 2020 a gente chegou a 1.200 pessoas. Cara, não vai parar, não. Ô, Samir. Abraão. Oi. Fala, Então, Varão. só essa questão da experiência. Eu lembro, quando a gente estava no evento dos adolescentes, que os adolescentes não tinham condição de viajar, quem ia para Mar Dunas. Eu lembro que em 2000 era R$80 a inscrição. E que a gente bolou uma máquina de crepe suíço, que a gente passou a chamar de crepe sucesso. Sim, entendi. A gente fazia escala do Rema, né? Nas aulas do Rema. E teve adolescente que ele investiu tanto, ele vendeu tanto crepe, que ele agora já estava pegando o dinheiro daquilo que ele tinha arrecadado e ele já estava pagando para outros adolescentes. Caramba, né? Foi algo assim também muito lindo, tremendo. lindo. Eu lembro que nós fomos o primeiro departamento, até passamos a perna na conferência de ministros, onde o primeiro departamento do Ministério Verbo da Vida, aí no ônibus de primeiro andar para Mar Dunas, foi a gente, né? A gente que locou foram 3 ônibus que nós locamos nesse dia. Aí até o Lima, né, e Guto disse, rapaz, você está muito para frente, né, rapaz? Nem a gente fez isso, vocês já estão fazendo. Mas foi porque eles se envolveram de uma forma tão extraordinária, tão poderosa, como a outra foi, a gente criou uma logomarca para os adolescentes e que tinha que passar pelo crivo do Ministério, por Guto, por Vavá, que hoje está em São Paulo, por Lima, por João Roberto, e a melhor logomarca que fosse, né, que ganhasse, ele ganharia a sua inscrição. E houve, né, que foi o sobrinho do Jefferson que ganhou essa viagem. Cara, que legal, cara, que experiência maravilhosa.
Pastor Samir, me diz uma coisa aí. Vocês, Arthur e Ícaro, podem responder também, mas me fala a estrutura, né, desse evento, a escala do ministro, o tema, quanto tempo vocês gastam sobre isso, a questão da oração, né, a escala dos grupos que vão tocar. Me fala sobre isso aí, porque é importante para alguém que está na outra cidade e vai fazer esse evento, né? Aham. Então, a gente começa, quando acaba um evento, a gente já começa pensando no outro, o próximo. Sim, né? sim. Então, a gente já começa a pensar, desde o ano passado a gente já tem pensado, né? Porque a gente acredita muito na importância do tema. Não ser só, vou trazer só ministros para ministrar, não, um tema específico, para que a galera ela seja movimentada com aquele tema. Né? Então, a gente está elaborando ainda o tema para esse ano, 2021. Né? A gente tem trabalhado muito, todas as nossas equipes, introdutores, conselheiros, louvor, vai me lembrando aí, Arthur, todos os departamentos que faz parte. Comunicação. Teatro, comunicação. Então, todos esses departamentos, né, a gente trabalha em conjunto para fazer o evento. Né? Então, a gente já começa a trabalhar de antes, já pensar em coisas alternativas, né, de como a gente vai fazer. Nós vamos fazer, porque tem que ter decoração para que a galera possa ser alcançada de certa forma. Sim. Então, tudo isso a gente começa a pensar tudo antes. Então, o segredo é planejamento, sentar e ouvir o Senhor falar. Né? É muito importante. E é muito interessante porque, por exemplo, na minha sala tem os líderes, na sala de tem os líderes. E eles se juntam e nunca teve problema nenhum. Graças a Eles se Deus. juntam, tem uma harmonia muito boa, não se choca. Caramba, Tipo que massa. Um se submete ao outro, não, é para fazer isso, vamos fazer, a gente só quer fazer dar certo. Então, isso é o que me impacta mais, assim, independente de você ser o líder da outra sala, não, vamos fazer junto, a gente está junto agora. É um evento é uma nosso, coisa só, né? justamente. Exatamente. Uma coisa interessante também falar que os próprios preletores, né, os ministros, a gente não escolhe o ministro da moda. A gente ora e o Espírito Santo nos direciona, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas, né? E ele sabe a necessidade, né? Então, é feita a oração, tudo, e assim é escolhido. Quando não tem uma estrutura como essa, qual a sua dica para trabalhar com os adolescentes? Minha dica para trabalhar é para começar com o que você tem. É isso mesmo. Lá em Provérbios 25, 23, o que Jesus diz? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Às vezes você só tem um violão. O que você faz? Começa com violão. É como o início de uma obra, um ponto de pregação. Então, não tenho violão, começa a capela. Como o próprio pastor Ildemar disse, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. Então, ora, pede ajuda do Espírito Santo. Hoje tem tantas coisas que a gente pode fazer. Às vezes pega um pallet que está abandonado, vai ali, limpa ele, faz uma decoração com pallet, coloca uma lâmpada pendurada. Então, a criatividade vem, o Espírito Santo nos ajuda. Só tem um violão, daqui a pouco chega um carrom, daqui a pouco chega a bateria, porque a obra é de Deus e Ele é o maior interessado em nos abençoar e fazer essa obra crescer. Amém. Que nem hoje aqui na sede a gente tem uma estrutura, mas tem vários pontos de pregação que não tem isso. E eu tenho certeza que o próprio pastor Ildemar, ele pode falar que quando ele começou não tinha uma banda completa. E a gente vai esperar chegar? Não, porque Deus não vai mandar. Se a gente não for fiel no pouco, não vai chegar ao muito. Então, a gente começa com o que a gente tem e lembrando, declarando. Obrigado por decoração chegando, obrigado pelos instrumentos chegando, obrigado por pessoas chegando aqui, capacitadas, habilitadas para ajudar, e daqui a pouco Deus vai enviando. Algo importante, pastor, que aconteceu comigo, que foi quando eu iniciei trabalhando com adolescentes, né? Eu lembro que eu estava em Petrolina, no culto domingo de manhã, tinha acabado de tocar no louvor, e de repente, quando eu estou no meio da porta da igreja, chega uma jovem com uma carroça de burro, com vários guris dentro da carroça de burro. Né? Eram 12, 10, 11 anos. E ela chegou e disse, aí vai ter culto? Aí eu me comovi, eu disse, vai. Porque aí eu fui lá, ensinei para eles, né? Foi no momento que, praticamente, foi ali que se criou o departamento de adolescentes em Petrolina. Então, foi quando ele chegou e disse, não, vamos, e aí, não tem o que fazer? Não, vamos começar. Vamos começar com o quê? Vamos para uma salinha. Juntou, aí todos os domingos ela trazia a galera no carrinho de burro, carroça de burro, né? Chegava com os meninos, a gente ensinava e eles voltavam para lá. Existe um exemplo, tem um desses adolescentes que vinham, que hoje ele é fluente em inglês. Caramba! Ele morava, esse pessoal vinha de um bairro muito carente de Petrolina, e é muito interessante, né? Que hoje ele
estudou, se dedicou, ouviu a palavra e moveu tanto o coração dele, né, que ele disse, rapaz, eu vou falar inglês. Eu vou falar inglês. Ninguém da família dele fala, ele aprendeu sozinho. Ele se dedicou sozinho. Então, ele ouviu a palavra e mudou o entendimento dele. Cara, Então, comece com o que você tem. Não espere chegar a uma mega estrutura, né? Como foi comigo. Eu comecei com o que tinha, né? Principalmente o pessoal. É o principal, né? Tem como é que fala? Eita, agora engaixou. Aí vocês cortam. Tranquilo. Olha, tranquilo. Idemar, antes de você falar, deixa eu chamar um casal que antes do pastor Sami e a conhecida Dadá, né? Aqui é conhecida como Dadá. Eles trabalharam aqui e hoje eles são pastor auxiliar, que é o nosso querido pastor Marco e Kelly. Vamos ver ele aí. Olá, graça e paz, povo santo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos. Eu me chamo Kelly, para quem não conhece, né? Nós servimos na nossa igreja local, no departamento de adolescentes, durante quase 7 anos. Que coisa boa. Que tempo maravilhoso, né? Você que serviu, né? Você que esteve com a gente juntinho. Foi um tempo tão bom, tão maravilhoso, de muito crescimento, né? É isso, e falar da experiência que nós tivemos com os adolescentes é falar de um tempo muito bom na nossa vida, um tempo maravilhoso, onde Deus pôde nos acrescentar, onde Deus pôde nos ensinar, onde a gente pôde ter a experiência de ver adolescentes desenvolvendo, enfrentando seus desafios diários. Como foi maravilhoso esse tempo. E o que é mais maravilhoso, né? Ver que eles têm hoje, no tempo que se chama hoje, assumindo mesmo os seus lugares na área profissional, no chamado de Deus mesmo, na igreja local, eles estão assumindo lugares de liderança e para nós é motivo de gratidão, né? A gente desenvolveu um departamento, a gente foi acrescentado, estamos sim seguindo o plano de Deus e tantos outros estão também seguindo, né, o propósito de Deus para a vida deles. Verdade, como é bom poder ver um pouquinho da nossa semente, um pouquinho do nosso trabalho, no nosso empenho, nos adolescentes, hoje jovens, desenvolvendo a sua caminhada cristã, na igreja local, profissionalmente falando. Vale a pena plantar em boa terra. Adolescentes é uma boa terra. Isso mesmo, você que é líder de adolescente aí que está assistindo, eu sei que é um tempo de muita renúncia, dedicação, mas eu quero te dizer, haverá um bom fruto, né? Um bom fruto mesmo. Você que é adolescente, que está aí servindo, seja excelente em tudo que você fizer no reino. Amém? Deus vai te galardoar. Vale a pena. Amém. Deus abençoe, queridos. Grande abraço. Valeu, pastor Mark Kelly. Você é outro patamar, cara. Ô pastorzão bonitão. Muito obrigado, viu, pastor? Tempo bom demais. Que palavra maravilhosa você trouxe aí para nós. Pastor Ildemar, cadê você? Tá aí? Pastorzão, eu queria que você pudesse falar aí dos jovens da Bíblia, trazer um exemplo, né? Na Bíblia não fala sobre adolescente, mas fala de pessoas bem jovens na igreja. Eu queria que você pudesse trazer um exemplo. E desde já agradeço a tua disponibilidade, né? A tua participação de estar aqui conosco, de compartilhar tanta coisa boa. Glória a Deus, eu que agradeço, pastor Abraão. Tá, vai, detona. Pode falar, pastor. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de participar de um momento tão maravilhoso como esse, e faz a gente lembrar de 20 anos atrás, né, como foi um tempo tão bom. Hoje a gente vê pessoas que estão avançando, né. Eu tenho como exemplo os 3 jovens lá da fornalha, né, Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Um deles decidiram, né, mesmo jovens, eles tinham toda a oportunidade de ser mais um naquela multidão, mas eles não foram, né? Eles decidiram honrar ao Senhor, eles decidiram não se contaminar, né? Eles decidiram simplesmente só adorar a Deus e eles foram honrados. E Daniel, no capítulo 3, diz que por causa daqueles 3 jovens, Deus fez aquele povo prosperar, né? Então, como vale a pena, né, você investir, né, em um adolescente, em um jovem, e ver que eles têm esse potencial. E eles decidem por ele mesmo que, honrando a Deus, vale a pena. Amém, cara. Amém. Tá ligado? Tá ligado. Vamos, 1, 2, meia já.
Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, vamos lá. Idemar, você aí também, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Tá ligado? Tá ligado? O fuso horário tá tão grande entre mim e você aí, cara, que eu errei até o nome da tua cidade. Mas é Boa Vista. Valeu, pastorzão. Roraima. Beijo no coração. Sucesso na sua vida, nesse novo trabalho aí, nessa jornada sua aí, viu? Deus te abençoe. Obrigado, pastorzão. gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pastor Samir, Pai. Arthur e Ícaro, pastores dos adolescentes aqui em Campina Grande. Eu quero agradecer aí pela honrosa presença de vocês. Né? Tem alguma coisa a comentar, alguma coisa a falar, mais alguma coisa no coração, se tiver, fica à vontade. Não. Eu agradeço também. Foi um prazer estar aqui e a gente aprender cada vez mais, né? Sempre que a gente está reunido e a gente fala, a palavra de Deus é sempre para acrescentar, sempre para o crescimento. E também a gente vê que quando você prega a palavra, há crescimento, né? A gente vê aqui desde as nossas crianças no departamento infantil. E isso vai crescendo. Sim. E às vezes a pessoa pensa, os adolescentes são a igreja de manhã. Não, eles são a igreja de hoje. Agora. Eles são a igreja de hoje, porque como o próprio Arthur e o Ícaro acabaram de dizer, tem novo nascimento, todo domingo na sala dos adolescentes, sim, assim como teve na conferência Submersos. E eles já começam a servir hoje e daqui a pouco eles passam a idade e já estão servindo na igreja também. Verdade. Queria agradecer também pela oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Realmente foi uma noite de aprendizado para todo mundo e eu creio que você também foi abençoado aí de casa. Amém. Ícaro. Então, galera, boa noite, né? Galera é um termo que a gente utiliza lá nos adolescentes. Né? E aí, galera, beleza? Isso. Então, muito obrigado, né, a todos vocês. Faz um convite para o pessoal, né, que está em casa, que ainda não está envolvido, para trabalhar no departamento. Tem vaga nos departamentos de dados dos adolescentes? Com certeza, pastor. É que nem coração de mãe. Oxe, coração de mãe, galera. sempre cabe mais um. Então, se você está na igreja e às vezes está sem saber onde trabalhar, dá uma passadinha lá nos adolescentes, né? Dá uma olhada no culto e deixa o Senhor falar o seu coração, porque lá a gente precisa de muita gente trabalhando e servindo junto com aquele povo. E você vai ser alcançado lá, eu tenho certeza. Pessoal, compartilhe o link. O pastor Abraão fez uma promessa, se chegar a 1000 visualizações, tem dança nova. Corta isso aí, viu, gente? Corta isso aí, viu? Olha, gente, nós temos 2 salas, né, de adolescente. A primeira, eu usei esse padrão aqui, que é lá do meu querido Ícaro, né, que a gente teve lá um momento maravilhoso. E agora eu vou botar esse aqui, que é da outra sala do pré-adolescente. Olha aí, galera. Ó. Que medo, tô com medo. Esqueceram de mim, meu amigo. O pré-adolescente. E a gente vai terminar com um vídeo mostrando tudo que aconteceu lá, gente. Foi muito bom. Não deixa de apertar o like aí, tá? Eu gosto da zoadinha que Reuel bota do like lá. Tá, aperta o like, compartilha e logo a gente vai dançar. Vamos dançar ou não vamos dançar? Tô fora. Vou levar eles 3 pra gente dançar, galera. Um abraço. Dá um tchau pro pessoal aí. Valeu, galera. Tchau, Valeu, galera. gente. Tchau. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima.